A proposta de reforma tributária deve ser votada pela Câmara até a primeira semana de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar. Ontem, o deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou o relatório do grupo criado na Casa para discutir as mudanças no sistema de impostos do país. Entre outros pontos, o texto prevê substituir 5 tributos por apenas 2, criando o chamado IVA dual. Um deles seria federal, unificando IPI, PIS e COFINS, e outro estadual e municipal, englobando ICMS e ISS. As alíquotas também seriam diferenciadas e mais leves para alguns setores, como saúde, educação e transporte público. Por outro lado, produtos nocivos à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas, pagariam uma alíquota mais alta. É o chamado imposto do pecado. Um outro ponto de destaque do relatório é o chamado cashback tributário. Ainda vão mudar o nome, tá? Ainda vão abrasileirar esse nome, mas na prática o que seria? O consumidor receberia de volta parte do valor pago em impostos, mas valeria apenas para famílias de baixa renda, segundo o relator do texto, Aguinaldo Ribeiro. Nós colocamos aqui que devem ser levados em conta como princípios norteadores de programa de cashback, combate às desigualdades regionais, de renda, de raça e de gênero. Aguinaldo Ribeiro garantiu ainda que não haverá qualquer tipo de aumento na carga tributária. Essa reforma não é uma reforma de governo, não é uma reforma de partidos, não é uma reforma ideológica, não é uma reforma de direita, não é uma reforma de esquerda, ela é uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Por isso que ela é tão necessária num momento como esse. Em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária. Ponto. Bom, mais um ponto previsto na reforma é a cobrança de IPVA de jatinhos, iates e lanchas, que hoje não pagam nada. Finalmente, hein? Não é uma coisa que vai render um dinheiro monstruoso, mas simbolicamente é importante, né? Por que um carro popular paga um imposto tão alto, um IPVA gigantesco, e um jatinho não paga coisa nenhuma? Não dá. E a criação de um fundo de desenvolvimento regional para substituir programas de incentivos tributários. Atualmente o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo, são pelo menos 92. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o país precisa da reforma e cabe ao Congresso encontrar um consenso. Não tem novidade. O que tem é um desenho que fecha, que apara as arestas para aprovar. O Brasil precisa muito da reforma, mais do que se imagina. Na avaliação do economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Igor Lopes Rocha, as mudanças vão trazer um impacto positivo enorme na economia. Num prazo de até 15 anos, a gente possa, no mínimo, fazer o PIB crescer mais de 12%. Ou seja, é um deslocamento, potencial para cima do que a gente tem hoje. Isso seria mais de R$1 trilhão na economia brasileira. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou a importância da discussão para o futuro do país. Nós precisamos fazer o máximo esforço para deixarmos essa votação na história deste país e acabar com esse ceticismo de 60 anos de discussão de uma reforma tributária que todo mundo anseia e ninguém tem coragem de tocar. Bom, é óbvio que a discussão mal começou. O Arthur Lira insiste ainda que é possível que a aprovação aconteça no primeiro semestre. Eu acho muito difícil, né? A gente está a 23 dias do fim do primeiro semestre. Mas, enfim, me parece algo bastante complexo para ser votado assim a toque de caixa, até porque alguns itens que estão abertos ainda, né? A criação de novas alíquotas, o aporte de recursos da União para a compensação de estados e municípios. Os prefeitos têm organizado um lobby para manter o ISS, eles são contra a extinção do imposto sobre serviços. Só São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, calcula uma perda de 15 bilhões de reais por ano, ou melhor, estado de São Paulo aqui, tá? Ou seja, ainda haverá muita resistência e muito debate antes que esse texto chegue à mesa do presidente. Até porque é algo que mexe com a Constituição, então é uma proposta que tem de passar por 2 votações na Câmara, mais 2 no Senado. Se houver alterações no Senado, o texto volta para a Câmara e precisa do apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. O Senado até dá para juntar esse número aí.
na Câmara dos Deputados haja boa vontade do Centrão. Mas tem Arthur Lira à frente como padrinho do projeto. Né? Ontem a Mônica Bergamo, acho que falava isso aqui com a gente. Tem um padrinho tão forte assim, né, que se mostrou tão poderoso na articulação. Se o governo fala em articulação, Arthur Lira tem conseguido dar uma aula de articulação política, né, dentro da Câmara. Então, por causa deste padrinho político, talvez avance, mas é difícil acreditar depois de décadas de discussão que agora, dessa vez, vai, né? Em 3 semanas. Não é? Tempo muito curto. Na semana de festa junina, no mês de festa junina. Exatamente. Que a gente acostumou com isso, é um absurdo, né? Mas mexe completamente com o dia a dia, principalmente da Câmara dos Deputados, porque o deputado tem que ir lá visitar a sua base, como se aquilo tivesse no contrato, né? Como se aquilo fosse algo acertado e pacificado com a população. Mês de junho não vale, porque mês de junho é aquele que o cara tem que visitar as festas. Mas assim é. Enfim, aguardemos. Só para trazer mais dados aqui da complexidade dessa aprovação, mexe com a Constituição, né? Então a proposta tem que passar por 2 votações na Câmara e no Senado e precisa de apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. A ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, prevê que as medidas do governo para baratear os chamados carros populares vão durar 1 mês ou pouco mais. A expectativa do setor era de que o pacote, que permite descontos entre R$2.000 e R$8.000, valesse por pelo menos 4 meses. Mas aí, na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o programa será encerrado assim que acabar o dinheiro. Ao todo, o governo destinou R$500 milhões para incentivar a compra dos chamados carros populares, aqueles no valor de até R$120 mil. E o gasto vai ser compensado pela reoneração parcial do diesel, porque não tem almoço grátis. A partir de setembro, a alíquota que está zerada passará a ser de 11 centavos por litro. E aí o restante dessa reoneração se dará em janeiro de 2024, como já estava previsto inicialmente. Ontem, as montadoras começaram a vender os veículos com descontos. Já é possível, portanto, encontrar alguns modelos por menos de R$60 mil. Para o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o pacote afasta o risco de demissão em massa no setor automotivo. Quem tem o maior benefício? R$8.000. Social, carro mais barato, ambiental, motor que polui menos e densidade industrial. Você tem uma indústria que só monta, 50% vem de fora. A outra, 95% é conteúdo nacional. Então, densidade industrial. O pacote criou ainda estímulos à renovação da frota de caminhões e ônibus. Isso também foi incluído de última hora, né, com descontos que variam entre R$33 mil e R$99 mil. Sobre o Desenrola, Geraldo Alckmin afirmou que o governo vai criar uma plataforma específica para quem estiver com débitos em atraso. O programa, que começa a valer em julho, vai renegociar dívidas de até R$5 mil contraídas por quem ganha até 2 salários mínimos. Os juros serão de até 1,99% ao mês. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Alckmin voltou a cobrar o Banco Central pela redução da Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Procurar ajudar a população a sair do endividamento, deixar de ser negativa, poder ter acesso ao crédito, e acredito sim que a gente possa, daqui a alguns meses, já ter uma queda da taxa de juros, porque essa é central. Se não reduzir os juros, é difícil, né? O pagamento das dívidas poderá ser feito à vista ou até em 60 meses por Pix, débito em conta ou boleto bancário. A expectativa é que o programa beneficie 70 milhões de pessoas. Boa noite de confusão em Salvador, no aeroporto. Quase 40 voos são cancelados. O problema teria sido causado por falhas na iluminação da pista de pousos e decolagens. Agora o terminal funciona normalmente mesmo, será? Paloma Moraes está ao vivo aqui com a gente para trazer as atualizações. Bom dia, Paloma. Como é que estão as coisas no aeroporto nessa manhã? Olá, Carla. Bom dia a todos. Isso mesmo, a situação foi bem complicada. A gente teve até uma atualização recente, que ao todo foram 44 voos que tiveram aí suspensões e um atraso. Então, foi bem caótica a noite. O aeroporto de Salvador voltou a operar normalmente hoje de manhã, 6h05 da manhã,
mais ou menos. O primeiro voo saiu depois desse problema, em direção a Brasília. A Vinci, que administra esse terminal, falou para a gente que desde ontem de noite, desde 11h59, essa situação já foi normalizada, a pista já havia sido liberada, mas o primeiro voo só saiu hoje às 6h05 da manhã. Como você falou, essa situação aconteceu por causa, segundo a Vinci, foi por causa de um problema no sistema de balizamento, que é composto pelas lâmpadas que ficam nas pistas, né, dos aeroportos. O primeiro voo saiu às 6h05, em direção a Brasília, então a situação está se normalizando ainda, muita gente se queixando, né, muita gente que dormiu no aeroporto, muita gente que teve o compromisso adiado porque teve o voo cancelado. O técnico em refrigeração, Fagner de Freitas, por exemplo, conta que o problema interferiu em toda a programação que ele tinha. Vamos escutar ele. Eu ia chegar no meu destino final, em Marabá, no Pará, em São Félix do Xingu, no Pará, por volta das 23 horas. Ia chegar em Marabá às 14 horas. Agora eu vou ter que sair de Salvador às 14 horas, chegando em Marabá 1h da manhã. Toda a programação que a gente tinha para hoje foi alterada. Todo evento que a gente tem lá no Xingu também foi alterado, haja vista que a gente só vai conseguir chegar lá amanhã por volta das 23 horas da noite, 23 horas. E ficou complicado. É situação bem complicada. O aeroporto lamentou o transtorno causado e disse que já está sendo investigado, né, que teria motivado essa instabilidade no sistema de balizamento. A concessionária orientou ainda que os passageiros entrem em contato diretamente com as companhias aéreas responsáveis pelos voos para obter informações atualizadas, né? A gente que teve transtornos aí, a gente também já está tentando entrar em contato com todas as companhias aéreas para entender aí como é que vai ser o posicionamento a respeito dessa situação caótica que teve ontem de noite aqui em Salvador. Por enquanto, então, a situação já está sendo normalizada aqui em Salvador depois desse transtorno de ontem de noite. Volto com vocês. Ainda bem, né? Está sendo normalizada, Paloma. Que transtorno tremendo para as pessoas que ficaram ali sem uma previsão de quando conseguiriam embarcar. A gente acabou de ouvir aí um dos relatos de passageiro horas e horas depois, chegando ao seu destino final, gente que perdeu o compromisso. Agora pela manhã, você já falou, os voos voltaram a ser realizados a partir das 6h05 da manhã. Nessa manhã, eu estava lendo logo no começo do noticiário, chuva em Salvador, um ouvinte escreveu para cá, mandou imagem falando de chuva, olha, pesadona, inclusive. Melhorou essa condição do tempo? Tem alguma coisa a ver essas lâmpadas não terem funcionado? Enfim, o que a investigação indica até aqui? Também não havia redundância no sistema de iluminação do aeroporto? Sim, sim. Assim, aqui em Salvador tem chovido bastante no último mês, todo dia chove, a gente é a capital do sol, mas infelizmente os tempos têm sido bastante instáveis. Não há essa informação, mas provavelmente pode ter alguma relação, porque essa madrugada, eu acredito que foi uma das mais chuvosas aqui em Salvador. Por enquanto, a gente não tem nenhum registro, né? Ainda bem, né? A gente não tem nenhum registro de casos graves. A Defesa Civil está monitorando toda essa situação, mas por enquanto não tem nenhum caso grave aqui em relação às chuvas. A gente não tem essa informação ainda, a investigação ainda está em fase inicial, segundo a Vinci, que administra o aeroporto, e assim que a gente tiver mais atualização, com certeza a gente traz aqui para vocês, Sheila. Combinado. Obrigada, Paloma. Bom trabalho. Deixa eu abrir aqui a página internacional, porque a Ellen Brown tem informações importantes e quentinhas a respeito da saúde do Papa Francisco. Ellen, bom dia. Bom dia, pois é, ele que deve passar por uma cirurgia no intestino hoje à tarde. Ele foi internado ontem em Roma, e aí o Vaticano emitiu um comunicado dizendo que ele vai fazer o reparo de uma laparocele. Traduzindo, é uma hérnia que se forma sobre uma cicatriz. Normalmente é uma cicatriz de alguma cirurgia anterior, mas também essa hérnia pode se formar por causa de obesidade ou de idade ou de fraqueza nos músculos da parede abdominal. Essa cirurgia vai ser com anestesia geral, então, na tarde de hoje, pelo horário de Brasília, e os médicos decidiram fazer porque ela está provocando uma obstrução intestinal que causa muita dor. Então o Papa vai fazer a cirurgia na tarde de hoje e deve ficar alguns dias internado, segundo o Vaticano. Lembrando que em março ele foi internado por causa de um problema respiratório, uma infecção respiratória. Aí agora, nos últimos dias, ele andou cancelando alguns compromissos porque estava com uma febre muito alta, né? Ele tem 86 anos de idade. E agora ele foi internado ontem, passou por uma bateria de exames e os médicos decidiram, então, fazer na tarde de hoje essa cirurgia para remoção dessa laparocele, que é o nome técnico, mas é uma hérnia que se cria ali em cima de uma cicatriz. Estamos torcendo. Valeu, Ellen.
De volta ao Brasil, o STF aceita o recurso da defesa de Arthur Lira e arquiva a denúncia contra o deputado por corrupção passiva. Fala, Márcio Rocha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não vai mais responder por corrupção passiva depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu por unanimidade o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Os 5 ministros que fazem parte do colegiado seguiram o entendimento do órgão e determinaram o arquivamento do processo. Lira era acusado de ter recebido mais de R$106 mil para manter Francisco Colombo na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Por causa do novo entendimento da PGR, o ministro Alexandre de Moraes mudou de entendimento e disse que se a denúncia fosse aceita, o Ministério Público ficaria inerte. A própria Procuradoria, com a sua manifestação, já afirmou que permanecerá inerte numa eventual produção probatória. Então, nós temos aqui a confissão de um arrependimento. Em nota, a defesa de Lira afirmou que o arquivamento da denúncia revela a fragilidade das delações e que tornou ainda mais explícitos os riscos de fundamentar acusações apenas nas declarações de colaboradores, sem outras provas. Também no STF, o ministro Dias Toffoli arquivou mais uma ação aberta contra Aécio Neves. Fala aí, Luciana Viana. É arquivada a investigação sobre o deputado Aécio Neves, do PSDB, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro do STF, Dias Toffoli, seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que não há provas que amparem as delações de ex-executivos da Odebrecht sobre vantagens indevidas em troca de apoio a interesses da empreiteira. A defesa de Aécio Neves afirma que, depois de 6 anos de investigações, o próprio Ministério Público pediu arquivamento por não encontrar ato ilícito cometido pelo deputado. A defesa de Antônio Anastasia ainda não se pronunciou. Aliás, baixou o caboclo absolvidor ontem na primeira turma do STF, né? Que também absolveu o atual ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. E era uma condenação parruda. 6 anos e 9 meses de prisão por crime de peculato. Em 2019, ele havia sido condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na época, o político do PDT era governador do Amapá e havia sido denunciado por desviar recursos que seriam destinados ao pagamento de empréstimos consignados feitos por funcionários públicos. A verba, segundo o MPF, teria sido usada para bancar despesas do Estado entre 2009 e 2010. A CPI dos atos de 8 de janeiro aprova o plano de trabalho apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama, que volta a se reunir na próxima terça. Entre os que podem ser ouvidos pela comissão estão o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e os ex-chefes do GSI, Gonçalves Dias e Augusto Heleno. Fala, João Pedro Melo. Após o adiamento do início dos trabalhos, a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do dia 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, apresentou o plano de trabalho do colegiado. Também foi apresentado um pacote com mais de 30 requerimentos de convocação para o depoimento de testemunhas, que são consideradas chave para a apuração do que de fato ocorreu na invasão dos prédios dos 3 poderes. Entre os nomes que foram citados para a convocação estão os dos ex-ministros Anderson Torres e do general Augusto Heleno, que atuaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, destaca que o colegiado quer apurar quem eventualmente idealizou, executou e até mesmo financiou os atos que ocorreram no início do mês de janeiro. O plano de trabalho é, por definição, um ponto de partida, uma linha inicial de investigação que naturalmente será incrementada e enriquecida pelos depoimentos, perícias, estudos e documentos oficiais que ao longo das atividades da CPMI. Na Câmara, a mesa diretora confirmou a decisão que cassou o mandato do ex-deputado Deltan Dallagnol. Fala aí, Amanda Iargas. O ex-procurador Deltan Dallagnol, do Podemos Paranaense, se manifestou após a Câmara declarar a perda do mandato dele como deputado federal, ratificando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Deltan não deu detalhes dos próximos passos jurídicos, mas disse que vai lutar até o fim. O ex-procurador voltou a classificar a manifestação do TSE como injusta e lamentou a postura da mesa diretora do Legislativo em Brasília. No entanto, em nota, a Câmara lembrou que quando a Justiça Eleitoral
Eleitoral decreta a perda de mandato, não há decisão de mérito ou julgamento na casa. A mesa diretora se limita a declarar a perda do mandato. A nota ainda afirma que a nomeação do suplente depende de decisão judicial. O documento sugere que o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, mesmo partido de Dallagnol, ainda tenta impedir que a vaga fique com o pastor Itamar Paim, do PL. Ainda em Brasília, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusa ex-integrantes da Lava Jato de extorsão, pode ser ouvido por uma comissão da Câmara, no próximo dia 19, como nos conta Ângelos Faia. Desafeto do ex-juiz Sérgio Moro e crítico da Operação Lava Jato, o advogado Rodrigo Tacla Duran é esperado para depor na Câmara dos Deputados. Ele deve falar sobre as denúncias de extorsão para negociações de acordos de delação premiada. O ministro Dias Toffoli, do STF, concedeu ao investigado um salvo-conduto para que ele possa vir ao Brasil sem risco de ser preso. Tacla Duran mora na Espanha e foi apontado como um dos operadores dos esquemas de pagamentos de propinas da Odebrecht e outras empresas. Em março, em depoimento à Justiça Federal, ele acusou o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol de envolvimento em um suposto caso de extorsão. Bom, a Bia tá vivinha, tá? No segundo set do jogo contra a Onjabor, a tunisiana. 4-4, saca agora a Bia Haddad, mas é embaçado porque a brasileira vai lá e sua sangue para confirmar o saque. A tunisiana dá 4 aces. Ou 4 saques canhão, muito difíceis de serem pegos. Mas 4-4. O primeiro set foi vencido pela adversária por 6-3. Vai, Bia. O Ministério Público de São Paulo vai investigar o esquema envolvendo guardas civis metropolitanos que cobravam uma taxa de proteção, entre aspas, de comerciantes na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Era o nascimento de uma milícia que acontecia ali. A denúncia foi feita pelo Jornal da Band. 7 GCMs já foram afastados das ruas. Quem trouxe pra gente todas as informações foi o Lucas Josino e hoje volta com a repercussão desse caso. Lucas, bom dia para você. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para Sheila, para o Megali, para todos os nossos ouvintes em todo o país. Agentes da GCM, como a gente disse, estavam praticando atos de milícia na região central de São Paulo, por isso foram afastados, 7 afastados. A gente traz uma novidade importante agora ao vivo aqui na Band News FM, uma informação bastante importante, porque a Prefeitura de São Paulo enviou uma notícia crime ao Ministério Público, pedindo a prisão preventiva de Elison de Assis, o guarda civil metropolitano, que é apontado pela própria administração municipal, e como a gente mostrou nas reportagens, como o líder desse esquema criminoso na região central de São Paulo. As provas foram utilizadas pela nossa reportagem, então a nossa reportagem apresentada aqui na Band News FM foi utilizada como prova pela gestão municipal, pela Prefeitura, nesse documento entregue ao Ministério Público. Segundo a Prefeitura, Elison de Assis cometeu os crimes de corrupção passiva, concussão, peculato, extorsão, organização criminosa, constituição de milícia e também lavagem de dinheiro. Peço a atenção dos nossos ouvintes agora, porque a gente vai ouvir novos áudios do Elison de Assis, que se apresentava, claro, como GCM, da rota da GCM, da tropa de elite da guarda, e vendia segurança privada, mas utilizando o aparato da segurança pública para ganhar dinheiro. Todos aqueles comércios são nossos contratantes. Tinha em torno de 300 usuários na rua, mano. Tiramos tudo na base de segurança. Tinha 300 ali, irmão. O que eu tenho para te apresentar é isso. São os próprios comerciantes, irmão. Conversa com qualquer um e pergunta, como que era um ano atrás sua empresa? A melhor pessoa para te apresentar é o próprio contratante. Eu nota fiscal, eu tenho uma empresa, então a cada 15 dias, se você preferir, que eu acho que fica até melhor, não fica pesado, faz o PIX, se quiser recibo eu dou, se quiser nota fiscal eu dou, se quiser que faça contrato, eu faço também, entendeu? A única coisa que eu não faço, colega, é coisa errada. Ah, não. Até recibo ele emitia, Lucas. Pois é, ele emitia recibo, disse que recebia PIX, disse no próprio áudio, admitiu que tem uma empresa e um agente de segurança pública não pode ter uma empresa, isso está previsto em lei, não pode ter uma empresa de segurança privada, isso dá conflito de interesse. Foi por isso que a gente ouviu a advogada Fernanda Fritoli, que nos deu o lado da lei em relação a isso. A finalidade dessa norma é justamente evitar possíveis conflitos de interesse, utilização de informações privilegiadas para a obtenção de benefício próprio ou para terceiros. Bom, a gente procurou também de novo o Coronel José Vicente, coronel reformado da Polícia Militar, que nos deu opinião do lado da segurança pública em relação a isso. É completamente ilegal esse tipo de ação.
Um policial ou um guarda municipal que está vendendo supostamente uma segurança, valendo-se da sua condição de funcionário público desse setor, ele é um mau funcionário, está conspirando contra a sua instituição, é um ato de corrupção também, e são atos como esse que merecem uma análise profunda da área disciplinar dessas instituições para expulsar esses indivíduos. Tem que ser demitidos com a maior brevidade possível. Bom, o prefeito Ricardo Nunes se manifestou várias vezes ontem sobre essa nossa reportagem, sobre o caso dos GCMs que estão vendendo segurança particular no centro de São Paulo, fazendo milícia, para ficar bem mais claro aqui para o nosso ouvinte. Ele disse até pelas redes sociais que não admite esse tipo de comportamento dentro da guarda e que esses guardas serão severamente punidos daqui para frente. Essa carta crime, essa notícia crime foi enviada ontem ao Ministério Público e agora, a partir de agora, os promotores do GAECO, que é o grupo de repreensão ao crime organizado, que investiga o crime organizado, deverão analisar e se entenderam que sim, vão enviar esse pedido de prisão preventiva ao juiz, à justiça, e aí sim, Elison de Assis poderá ser preso. Ele que liderava esse esquema. Megali, Carla e Sheila. Tá, bom que se corte esse mal pela raiz, daqui a pouco, se deixar, a coisa tá disseminada, a cidade inteira dominada por milícias, né? Rio de Janeiro deixou essa praga tomar conta da cidade. Crime de concussão é muito parecido com corrupção passiva, com a diferença de que no crime de corrupção passiva o agente público se beneficiando do cargo, né, para obter benefícios. Corrupção passiva, o cara pede, sugere. Lava minha mão que eu lavo a sua. No crime de concussão, ele exige, cara. Ô, Lucas, ontem a gente falou sobre a sua segurança, né? Os nossos ouvintes estavam muito preocupados com a sua segurança. Continuam chegando mensagens assim, sempre, sabe? né? Nossa, como você continua, porque agora há um pedido de prisão contra esse criminoso bandidão, né? E ontem eu estava acompanhando a entrevista da secretária de Segurança Urbana, secretária municipal de Segurança Urbana, a Elza Paulina de Souza, conversando com o pessoal da Rádio Bandeirantes, e aí com relação à segurança das pessoas que vivem e as pessoas que trabalham nessas regiões, as pessoas que eram extorquidas, né, por esses milicianos. O que seria feito com relação à segurança dessas pessoas, porque uma boa parte denunciou, né, botou a boca no trombone e agora, infelizmente, né, vai seguir acompanhando as investigações, continua dando as informações, mas e aí? Né? E a sensação de insegurança? A secretária disse que é preciso confiar, né, nas instituições, na segurança pública do Estado de São Paulo, da própria prefeitura, né, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, mas é aquela coisa muito... nada concreto, né? O que você sente daí, Lucas? E tem algum tipo de informação nesse sentido, de reforço de segurança para esses comerciantes que ajudaram a denunciar, a trazer à tona esse caso de crime de milícia no centro de São Paulo? Olha, Carla, eu mantenho conversas frequentemente com esses comerciantes, com os moradores da região central que fizeram essa denúncia e me disseram que nesses 2 dias, ontem e hoje, amanheceram com as portas lotadas de fezes humanas ali na frente. Disseram que isso pode ser uma forma de intimidação. Até peço desculpas por usar essa expressão nesse horário aqui ao vivo com vocês, mas eles disseram isso, que pode ser uma forma de intimidação, uma vez que outros estabelecimentos não tiveram esse acontecimento nesses últimos 2 dias. Mas eles seguem firmes, dizendo que estão cumprindo com a lei e que não admitem esse tipo de situação, por isso que fizeram essa denúncia. É claro que a gente jamais vai revelar o nome dessas pessoas em qualquer situação, e a gente mantém, claro, isso está previsto inclusive na Constituição, o sigilo da fonte. Com certeza. Agora, esses milicianos criminosos, eles têm uma lista com os nomes de todas as pessoas, eles têm controle, eles até emitiam recibo, como você mostrou na reportagem. Então, né, o controle, a tentativa de identificação dessas pessoas que colocaram as informações para a imprensa e denunciaram também para as autoridades, imagino que eles estejam atrás disso agora. E essa informação que você passou é muito grave, né, Sheila? Muito. Um jeito de intimidar, uma forma de intimidar, de dar recado. E é assim que agem esses caras da milícia. É gente bandida e bandida perigosa. E fica muito claro quando você vê no dia seguinte acontecer isso na porta dos comerciantes. Estão dando recado, né? Sem dúvida. Caramba. Lucas, bom trabalho. Algo mais a acrescentar, perguntar pro Lucas?
A gente só pode desejar, né? Bom trabalho para você Isso. e proteja-se aí. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, viu, Carla, Sheila, Megali, um abraço para vocês e também para os nossos ouvintes pelo carinho. Por isso a importância da prisão preventiva que seja desenvolvida ao longo do dia de hoje pelo Ministério Público, pedido pela Justiça, porque sim, trata-se de pessoas muito perigosas. Valeu, Josino. Bom, ainda em São Paulo, uma cena triste, revoltante, chocante. A Polícia Militar afastou os agentes que usaram cordas para amarrar pelos pés e pelas mãos um homem negro acusado de furto. A gente está exibindo as imagens, segue exibindo enquanto o Arthur Coelho nos traz a informação, mas para descrever essa imagem, pense em 2 agentes da polícia carregando como se fosse um monte de pano para tacar numa caçamba. E aí, fora do ar, Carla e eu estávamos discutindo como descrever esse tipo de cena. Carregando como um animal? Não, porque não é assim, né? Eu não estava dizendo, eu não carrego um animal qualquer animal dessa forma. Só se for um animal que estiver morto, um animal abatido. Quando você amarra as patas do animal para trás, assim, né, nas costas, para conseguir carregar de uma forma mais prática, sem pensar em qualquer tipo de conforto, já que o animal está morto, né? Exatamente, como se estivesse sendo levado para abate, as mãos amarradas para trás, os pés amarrados também em direção às costas, e eles carregam quase como uma sacola. É mais ou menos isso. O Arthur Coelho vai trazer a informação. A Polícia Militar de São Paulo afasta os policiais que amarraram os pés e as mãos de um homem suspeito de furtar um mercado na zona sul da capital. O caso aconteceu no bairro Vila Mariana no último domingo e parte da situação foi filmada. Segundo um boletim de ocorrência, 3 homens, dentre eles um adolescente, participaram de um arrastão para furtar alimentos na rede de compras. Imagens mostram um homem de 32 anos sendo carregado com as mãos e os pés amarrados. Ele teria furtado 2 caixas de chocolate. Em nota, a Polícia Militar disse que a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento e valores da instituição e que o inquérito vai apurar a ação dos PMs. Bom, e por que é importante que a gente traga esse tipo de denúncia no ar? Porque está em desacordo com a conduta dos policiais. E é para que os bons policiais permaneçam em atividade e aqueles que não cumprem com o que devem fazer saiam. Né? Não manchem uma categoria toda que trabalha, que rala, que trabalha direito para proteger as pessoas. Isso vale para esses policiais que agiram assim, isso vale para milicianos, sobre os quais a gente estava falando agora há pouco, né? Policial ou guarda civil metropolitano que age como milícia, como bandido. Não dá. A gente precisa preservar os bons agentes, tanto da Polícia Militar, quanto da Guarda Civil, quanto da Polícia Civil também, afastando essas pessoas. E no caso desses 2 policiais, é o que aconteceu até aqui, o afastamento. Permanecem na corporação, mas por hora estão afastados. A cena é extremamente chocante, né? Ela nos remete às cenas mais degradantes que são feitas possivelmente para nos chocar mesmo em livros que contam, ilustrações, né, de livros que contam a história da escravidão. Um homem ser levado nessa posição e qual foi o crime que ele cometeu para ser tratado como uma coisa, como um objeto, como um cesto de roupa suja? Roubou 2 caixas de chocolate, furtou 2 caixas de chocolate. Não é essa polícia que a gente quer, não. No Rio de Janeiro, traficantes colocaram fogo em um veículo blindado da PM. Mariana Albuquerque. Criminosos da comunidade Batumushi, na zona oeste da cidade, incendiaram um veículo blindado da PM. Segundo a corporação, 2 agentes precisaram de breve atendimento médico por causa da fumaça. A equipe foi atacada a tiros e bombas na noite de ontem. Um coquetel Molotov atingiu o blindado, que pegou fogo. O ataque ocorre após a morte do homem acusado de ser o chefe do tráfico do local. De acordo com a polícia, o homem conhecido como DVD foi morto em confronto no último domingo. Na manhã de hoje, policiais trabalham na remoção do veículo incendiado. O policiamento segue intensificado na comunidade. Em Santa Catarina, um desembargador é alvo do Ministério Público Federal por trabalho escravo. Segundo o MPF, Jorge Luiz Borba manteve uma funcionária por mais de 20 anos sem salário ou assistência à saúde, uma mulher surda e muda. Mais informações chegando com o Juan Romero. Bom dia, Juan.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O desembargador foi alvo de buscas da Polícia Federal na casa onde ele mora, em Florianópolis, nessa terça-feira, ação que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Como você disse, ele é suspeito de manter uma trabalhadora em condição análoga à escravidão há pelo menos 20 anos. O Ministério Público Federal recebeu essa denúncia de que ela estava todo esse tempo na casa do magistrado morando, sem receber qualquer salário ou qualquer assistência à saúde, e era submetida a trabalho forçado, a jornadas exaustivas, a condições degradantes e inclusive a maus tratos. Nessa decisão que determinou a medida cautelar, já foi autorizado o resgate dessa trabalhadora e também a emissão das guias para que esse tempo todo que ela trabalhou sem receber salário, ela seja ressarcida com o dinheiro então calculado para conseguir ressarcir este tempo todo. O desembargador, inclusive, ele é desembargador pós-graduado em Direito do Trabalho, preside a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está desde 2008 trabalhando como desembargador. 2008 foi o ano em que ele foi nomeado. Nessa terça-feira ainda, a mulher depôs por cerca de 2 horas na sede do Ministério Público do Trabalho lá em Florianópolis, acompanhada de uma defensora pública. Por ela ser surda e muda, ela tem dificuldade também de se comunicar mesmo em Libras e precisou se utilizar de uma espécie de linguagem própria. O desembargador e a defesa dele também prestaram depoimento. Também foram ouvidas algumas testemunhas, incluindo outras pessoas que trabalham na casa desse desembargador. Como esse caso segue em segredo de justiça, detalhes do depoimento não foram revelados. Em nota, o desembargador Jorge Luiz de Borba disse que se sentiu surpreso e inconformado com esse ocorrido, afirma que a trabalhadora sempre recebeu tratamento igual ao dado aos filhos. Ele disse que, na verdade, expressa um ato de amor, cita que alguém que passou a conviver com ele como membro da família na casa do desembargador há mais de 30 anos e que se juntou a eles já tendo surdez bilateral, surdez nos 2 ouvidos no caso, e sempre recebeu esse tratamento igual aos filhos, e cita que se coloca sempre à disposição, diz que dispõe de elementos suficientes para comprovar a dignidade que são, e sempre nas palavras dele, exclusivamente humanitários de amor ao próximo. Eu volto aos estúdios da Band News FM. Obrigada, viu, Juan? Estava lendo aqui as punições para quem submete um outro ser humano a condições de trabalho análogo à escravidão, e é esse caso aqui. Achei a pena tão baixa. Pena pode ser uma reclusão de 2 a 8 anos de prisão. Tem lá as multas previstas, eventual expropriação de terra, quando é esse caso, enfim, e indenização por danos causados ao trabalhador. Imagina o tamanho da indenização por danos provocados a um trabalhador, como nesse caso, 20 anos. Mas, enfim, essa pena prevista aqui pode ser uma reclusão de 2 a 8 anos de prisão, provavelmente nem 2 anos fica, né? Quando é condenado, não vai ficar na cadeia esse período todo aí previsto na nossa legislação. O STF pode retomar hoje o julgamento do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje o marco temporal na demarcação de terras indígenas. O tema discute se a promulgação da Constituição em 1988 deve servir como data limite para a delimitação de territórios ocupados por povos indígenas no Brasil e, caso aprovado, vai indicar que somente áreas utilizadas antes dessa data devem ser reservadas a esses grupos. No momento, a votação no STF está empatada em 1 a 1. O relator Edson Fachin votou contra a mudança, enquanto o ministro Cássio Nunes Marques foi a favor. A questão começou a ser debatida no Supremo em 2021, época na qual o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo de análise sobre o assunto. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto de um projeto de lei que define o marco temporal por 283 votos a favor e 155 contra. A matéria deve agora seguir para o Senado, mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que a votação seguirá o rito normal, passando por todas as comissões antes de ser votada em plenário. Em evento com produtores rurais na Bahia, Lula fala em harmonia entre agronegócio e meio ambiente e anuncia mais de 7 bilhões de reais para o setor. Fala aí, Micoano.
Mais de 7 bilhões e meio de reais devem ser investidos no setor agropecuário brasileiro. Os recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social serão para sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem e segurança alimentar. O anúncio foi feito ontem na abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show, que acontece na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste. O presidente Lula discursou na abertura e disse ser uma falsa polêmica a contradição entre defesa do meio ambiente e agronegócio. Lula defendeu que pequenos e grandes produtores rurais podem atuar em harmonia. Não há rivalidade, não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. O Brasil precisa dos dois, porque os dois ajudam o Brasil. Nós temos 4.600.000 propriedades nesse país com menos de 100 hectares. Essa gente cria porco, cria galinha, pequeno rebanho de vaca leiteira. O presidente desembarcou ontem ao lado da primeira-dama e de ministros de Estado e foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues. A Bahia Farm Show acontece até sábado e a expectativa é movimentar 11 bilhões de reais em negócios. Nesse mesmo evento, o ministro da Agricultura afirmou que o governo está trabalhando para abrir novos mercados no exterior para o agronegócio. Segundo Carlos Fávaro, o Plano Safra vai melhorar as condições para o produtor. Vamos ainda fazer um plano safra robusto, que tenha recursos de apoio à comercialização, que tenha as condições de fazer com que os produtores continuem sendo competitivos, continuem gerando emprego, gerando oportunidade. No primeiro trimestre, vamos lembrar, o agronegócio puxou bem o crescimento da economia, um avanço extraordinário de mais de 20%. Tá sofrida a coisa lá em Paris, viu? A Bia vence por 6-5 o segundo set, mas agora a Jabur saca para vencer o game dela, para confirmar o seu game e levar a partida pro tie-break. Vamos ver? A vantagem para a tunisiana que sacou. Primeiro saque na rede. Se a Bia conseguir reverter esse ponto, ainda tem a possibilidade de lutar por um set point. Perdeu o primeiro set, lembrando, por 6-3. Bola em jogo, beleza. Bola na rede da tunisiana, 40-40, estamos acompanhando aqui, a Bia tem a chance de quebra. Bom, falando de futebol, o Atlético Paranaense bateu o Libertad do Paraguai por 1-0, tá garantidíssimo nas oitavas de final da Libertadores. O Galo, do Peru, venceu o Alianza Lima pelo mesmo placar e ocupa o segundo lugar no grupo G. Pela Sul-Americana, Botafogo empatou por 0-0 com a LDU, se manteve na liderança do grupo A. O América Mineiro venceu o Milionário por 2-0, segue na briga por uma vaga. E na Vila Belmiro, o Santos complicou-se demais no torneio ao jogar muito mal e perder por 2-1 para o News Old Boys.